Fala, sardinhada, beleza? Como vocês estão? Sextou aí todo mundo? Vamos lá, fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar do PVBI 11, né? Um fundo aí de laje corporativa, um fundo de lajes de alto nível, lajes bem prime. E independente de qualquer coisa que eu fale ali no vídeo, é tudo exposição da minha visão, dos meus controles. E não é em momento algum recomendação de compra nem de venda. Vocês têm que avaliar, estudar, entender e tomar as suas próprias decisões, tá? Então, não levem nada do que eu fale como fator aí para decisão, tá? E sim a visão de alguém ali que também apanha do mercado e está sofrendo junto aí com vocês, beleza? O objetivo do vídeo é educacional, onde fazendo conteúdo, certamente eu estou me atentando em algum ponto que talvez poderia passar batido aí no estudo sozinho. E para quem gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um curtir aí no vídeo, dá uma motivada aqui do outro lado. Ainda que o meu objetivo não é monetizar, ganhar dinheiro com o canal, é só o educacional mesmo, mas dá uma motivada também aqui do outro lado, beleza? Vamos ao vídeo. Então, falando um pouquinho do PVBI, ele é um fundo que eu tenho 3,41% na carteira, ele representa, né, 3,41% da minha carteira. É uma parcela que não é grande, né, como boa parte, até o próprio tamanho dela aqui está bem em linha com várias outras posições, então é uma carteira com uma diversificação bem parecida ali em vários ativos. A parcela que eu tenho nele é uma parcela que hoje está ok, mas com margem para aumento, tá? É aquela, eu poderia estar aumentando um pouquinho a posição nele, porque eu, Sardinha, eu gosto desse ativo, tá? Não estou recomendando nem nada, mas eu particularmente gosto. Então eu tenho margem para aumentar um pouquinho a posição nele, só que é óbvio que a gente vai alocando ali, fechando carteira em coisas mais oportunas, né? Chegou num momento em que não tem nenhuma oportunidade, tem o caixa e ele está ali nesse percentual ainda, ou próximo disso, né? Nada me impede de aumentar um pouquinho a posição nele. Hoje o PVBI ele compõe aí o meu time de tijolo Lages, né? Não é nenhum aplicativo nem assim específico de investimento que eu monto esse controle, então as nomenclaturas sou eu quem dou, tá? Eu uso o Power BI para fazer isso em paralelo com o Excel, tenho os meus controles e hoje a minha parcela em tijolo na parte de laje corporativa tem 6,08% da carteira. Basicamente é o PVBI e o RBRP, tá? São os dois fundos que eu tenho nessa alocação. É uma parcela que eu quero, aí estou em busca de aumentar, queria deixá-la próximo de 10% da carteira, e para isso eu preciso de mais um fundo de laje corporativa. Então, óbvio, tem alguns fundos aí que eu estou no radar, estou dando uma olhada, mas se alguém aí, o canal é bem pequenininho, pouco movimentado, mas se alguém souber de algum fundo bom aí de laje corporativa para indicar, se puder fazer também essa ajuda, coloca aí nos comentários que para mim pode talvez vir algo que não estava no meu radar, mas passar a entrar e de repente ser uma ótima oportunidade, tá? Vamos seguir, vamos para o comparativo do fundo. Bom, VP por cota. Aumentou no último período, então tá ok esse número, 99,22 agora. O P sobre VP também tranquilo, caiu ele um pouquinho, o que para quem está em fase de aporte é melhor, né? Pagar mais barato no ativo. O dividend yield mensal. Esse é um que eu coloquei ok, mas eu coloquei uma ressalva ali, né? Por mais que não pintei com atenção nem nada, mas tem uma ressalva, por quê? O retorno desse fundo ele é baixo, financeiro, né? 0,58, 0,61 agora no mês 6, aumentou um pouquinho. Ainda assim ele é baixo, ele paga o mínimo do mínimo que ele deveria pagar, né? A gente vai ver no relatório gerencial. Porém, por que eu coloquei aquela ressalva? Para mim, Sardinha, tá? Para mim, mesmo sendo um dividend yield baixo, eu gosto muito desse ativo pela característica dele. É aquele tipo de ativo, assim, eu vou até dar um exemplo prático, né? Eu era empresário, né? Então eu tenho essa veia aí de empreendedor,
né? E para o empresário, às vezes, você tem lá dois, três negócios diferentes, né? Só que tem sempre aquele que é o seu. Ele pode ser o que talvez nem seja o que te remunera mais, né? O que te traga mais lucros. Só que é aquele que você sente o maior orgulho de ter, né? Basicamente é isso. Quem já foi empresário e teve mais de um negócio, muitas vezes tem esse sentimento. E às vezes a pessoa não precisa nem ter mais de um negócio, ela tem um negócio só. Só que se ela tiver filiais, às vezes tem uma filial que te mais dá orgulho. É que você olha para todo mundo e fala, pô, aquela filial lá é minha, né? A pessoa talvez não sabe que o quanto de retorno aquilo dá, mas você sabe que não dá mais retorno do que outras, só que você fala até com orgulho que aquilo lá é seu. Então o PVBI para mim, ele é nessa linha, ele está longe de ser o que mais me paga, salvo engano ele é o que menos me retorna financeiramente em percentual ali de dividend yield, mas o sentimento que eu tenho dele, né, é um sentimento muito bacana nessa questão aí de ter orgulho de ter basicamente o ativo, né? Então por isso que eu coloquei essa ressalva, mas ele paga pouco. O caixa do fundo ele segue baixo, então a gente já vem de 3 meses consecutivos, ele estava com 0,88, caiu para 0,87, agora já caiu para 0,85. Então aqui é um ponto que me liga um alerta, né, para ver, ainda mais que ele é um ativo que ele tem alavancagem, né, ele tem dívida. Então fico aí de olho no caixa para ver o que a gestão pode fazer, e aquilo que eu sempre falo, né, o caixa baixo ele abre margem para alguma ação desesperada, né? E aí, imagina, um fundo que eu estou aqui, inclusive falei ali o sentimento de empreendedor quanto a ele, e aí ele perde um fundamento ali por alguma coisa mal pensada ou mal executada, né? E aí a gente tem que se livrar de um ativo que antes era um ativo que a gente gostava, né? Então vamos acompanhando esse caixa aí do fundo e esperar que a gestão realmente não faça nada que não nos agrade para conseguir suprir alguma necessidade de caixa, beleza? A base de cotistas dele aumentando, então ó, mesmo sendo um fundo que não paga muito bem, ele não retorna, não remunera muito bem, olha o quanto a base de cotista dele subiu, né? Basicamente 5 mil cotistas aí no período, quase 5 mil. Resultado mensal subiu de 5 milhões e 700 para 5.900, bem bacana. Aqui já começa a entrar dois pontos em paralelo que a gente também tem que ficar um pouco atento, né? Despesas totais caiu um pouquinho de 25,33 para 24,67, né? Caiu em função da própria receita ter aumentado, né? Então o resultado aumenta, a despesa ali em relação à receita também cai, né? Mas ainda assim está num patamar bem alto. Aqui eu não faço. No relatório gerencial, o fundo separa o que é despesa normal de despesa financeira. Aqui eu não separo. Tá? Eu acho que despesa é uma só, então eu olho ela no geral, somando a financeira. E aqui a gente vê que está num patamar bem alto. Tá? E a alavancagem, em paralelo a isso, também está num patamar alto. Até 20% é algo que está na minha linha de controle. Aqui está passando bem pouquinho, mas eu tenho que ser fiel às minhas premissas. Tá passando de 20, não vai ser porque eu gosto do fundo que eu vou colocar um ok nesse item ali, né? Então passou de 20, pode ser o fundo que eu mais goste na carteira, ele vai entrar ali como um item de atenção, alerta, e se a gestão continua se alavancando, coisa do tipo, pode perder fundamento e a gente pensar numa saída do fundo. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado e atenção nesse quesito. Mas acredito que a carteira do fundo já está estabilizada e não seja ideia do fundo crescer ativos, né? Já tem ali uma linha boa de ativos. A concentração. Esse item está errado, tá? Eu peço até desculpa aí, eu acabei passando batido por ele. Ele é sim concentrado.
Ele é sim e sim nos dois itens, só que, assim como eu já falei no fundo do BTLG, né, de logística, nesse principalmente, né, é uma característica total do fundo. Então, não dá para a gente cobrar que o fundo tenha 60 lajes corporativas. Ele poderia ter, mas aí seria lajes de baixíssima qualidade. Né? Esse fundo, que inclusive é um fundo de lajes Prime, não tem como ter muitas. Tá? Então, ele é ok, mas ele é concentrado em poucos ativos. Tá? Isso não é um problema. Até porque, assim como eu falei no de logística, aqui acontece a mesma coisa. Por mais que são poucos ativos, esses ativos são desmembrados. Então você tem uma laje ali, vai com. Vou dar um exemplo a grosso modo, com 20 andares, né? De repente cada andar é alugado para uma empresa, alocado para uma empresa. Né? Então você tem diversificação em um mesmo imóvel, ok? O logística é a mesma coisa, o galpão é gigantesco e às vezes várias empresas alugam espaços ali dentro. Então ele não deixa de ter uma diversificação. Tá? Por isso que é ok nesse item. A vacância caiu de 0,10 para 0, então o fundo colocou no relatório que agora no mês de julho, inclusive ele já fez, no correr do mês de julho, ele fez uma alocação ali de um restaurante que estava faltando numa das torres e zerou por completo a vacância do fundo. Muito bacana esse item, principalmente por a gente estar falando de um setor de laje corporativa, né, que foi bem afetado pela pandemia. E aqui temos um fundo com zero vacância. Né? Mostra a qualidade que o fundo tem nos imóveis e na gestão. Fiz com PVBI no portfólio 23 fundos. Um outro ponto que eu quero fazer uma ressalva grande aqui. Né? Primeiro, como eu citei, é um fundo que não paga muito, né? O retorno dele não é alto. Ainda assim, a gente tem 23, além de ter número de cotista crescendo, temos 23 outros fundos que investem nele, mesmo não pagando tanto. Então, passa novamente a sensação de qualidade aí no FII. Tá? E além disso, tá? Além de termos 23 fundos aqui aportando nele, né, alocados nele, tem fundos que têm posição alta nele, inclusive. Então reforça ainda mais essa questão que eu estou comentando. Né? Tem um fundo ali de fundos que, se não me falha a memória, tem 7%, 6 ou 7% do PL e do PVBI. Né? Então, só reforça, apesar de que tem gente que não gosta desse percentual assim um pouco alto, porque dá a possibilidade do fundo abrir uma assembleia para questionar alguma coisa ali ou pedir alguma coisa. Eu, nesse caso, eu fico tranquilo, porque eu sei que inclusive não vai acontecer, a gestão aí vem fazendo um trabalho muito bom, então me passa mais tranquilidade, beleza? Vamos falar então do relatório gerencial. Relatório gerencial vou ser bem breve, porque é um fundo que, assim, tem nem muito o que falar. Deixa eu colocar na minha tela. Então vamos falar um pouquinho do relatório gerencial. VBI, né, a gestora, o FII VBI Prime, né, então ele mesmo ali cita que ele é Prime Properties, junho de 2022. Aqui o primeiro item a se comentar é a questão da taxa. Né? A taxa dele é de 1% ao ano, sobre o valor de mercado. Então já começa um item aqui que eu gosto, né? E que é sobre o valor de mercado. Hoje, esse fundo, como a gente viu ali no comparativo, ele está sendo negociado com desconto. Então, se ele está sendo negociado com desconto, a taxa está menor do que ela poderia ser se fosse cobrada pelo PL. Né? Então, eu gosto da taxa no valor de mercado. 1% também me agrada, não é algo fora da curva. E aqui eu acho um diferencial bem legal, eu acho bem bacana da VBI. Ela coloca assim: a cobrança da taxa de gestão está sujeita a uma distribuição igual ou maior a 0,56. Para nós cotistas, o que tem aqui nesse item? A gestora ela não quer deixar de ter a taxa dela. Né? Então nós temos basicamente uma garantia de que, no mínimo, 0,56 por cota a gente vai ter de distribuição. E é o que está acontecendo. O fundo está distribuindo aqui 0,56. A gente vai ver que por um longo período ele distribui isso redondo, por isso que lá atrás,
quando eu falei do dividend yield, né? O fundo hoje ele está distribuindo o mínimo do mínimo, então é disso para cima, né? Não vejo distribuir disso aí para baixo, senão a gestão passaria a trabalhar de graça, né? Devido a esse critério que eles colocam. Então isso me deixa bem tranquilo nesse ponto também, né? Aqui eu marquei isso, marquei a base de cotistas. Vamos passar. Gestão comercial, que comentários da gestão. Eles falam um pouquinho do pagamento e tal, mas eu vou vir na parte comercial. Na parte comercial eles citam, né, que foi feito um contrato aí com o restaurante Luma, né, foi feito agora em julho e a vacância do fundo passou a ser zero, né. Então, aqui gestão comercial, basicamente agora fica ali só acompanhando, gerindo, renegociando e coisa do tipo, porque não tem mais vacância, não tem mais nada aí para alocar, né. Gestão operacional e obras, né. O fundo ele tem ativos ali que ele está passando por melhorias, né. Então tem questão de obra que eles sempre colocam o avanço aqui das obras e colocaram que está tudo no cronograma, está tudo ok, então a gente não tem nada com que se preocupar nesses quesitos. E são obras tanto de modernização quanto valorização do ativo, né? Esse ativo aqui, FL 4440, que por sinal a gente vai falar ali embaixo dele, é um ativo que brilha o olho quando você vê ele, né, quando você conhece ele. Está construindo um espaço relax, então sim, pessoal, fundo de imóveis de altíssima qualidade, o fundo ainda fazendo mais melhorias nesses imóveis, né? Muito bom isso aqui. Parte de sustentabilidade, também é um fundo que se preocupa com essa questão sustentável, até pela qualidade e o renome que os ativos têm, né? Então eles estão falando um pouquinho aqui de sustentabilidade, projeto aterro zero aqui de um dos ativos e por aí vai, né? Aqui, pessoal, vou fazer um comentário que eu achei bem legal. O fundo teve aí no período, né, um dos ativos que ele foi destaque de um episódio da XP, né? A XP tem um episódio que eles chamam de XP in loco, onde eles pegam e vão visitar algum imóvel, algum ativo, algum bem ali de algum fundo. E no período foi esse prédio, né, FL 4440, FL de Faria Lima, né? Então a gente já sabe que por estar na Faria Lima já é Prime. Eles foram a fazer a visita e mostraram o imóvel, boa parte lá do imóvel, conversaram com o inquilino e tal. Pessoal, quem é cotista desse fundo também, faça o favor, entra no relatório e não viu isso aqui, faça o favor, entra no relatório gerencial, assiste esse vídeo e comenta aí para mim, né? Disponibiliza 2 minutinhos do seu tempo e comenta se vocês não ficam impressionados ali com o ativo, né? Se para nós que temos aquela sensação de dono do FII, se não brilha o olho olhar um ativo desse daí. Então, pessoal, assistam aqui, vale muito a pena. Eu gostei muito desse vídeo aqui que a XP fez. Tá? Aqui ele fala um pouquinho da junção entre VBI e Pátria, né? Da junção que teve. A gente não tem nada a se preocupar, vai manter a gestão da VBI com o acréscimo aí do potencial da Pátria. Então, não tem nem muito o que falar. Aqui é a linha do tempo, eu não vou passar por isso, eu vou falar direto dos ativos ali embaixo. Aqui um item que eu queria comentar, né? Como a gente pode ver, ó, excetuando julho de 2021, nos demais meses aí que a gente teve, o fundo distribuiu redondo 0,56, sem tirar nem pôr, né? A gente sabe que se ele distribui menos, ele tem que abrir mão ali da taxa de gestão, então ele fica nesse patamar de 0,56. Óbvio que, né, como um cotista, a gente espera que aos poucos isso aumente, né? Mas a gente tem esse mínimo garantido meio que de 0,56, exceto se der um problema grave ali no fundo, mas entendemos que a gestão vai fazer o possível e o impossível para manter isso aqui para não perder taxa, né? E aí o dividend yield fica nesse patamar aí de 7 ponto alguma coisa, um máximo de 8, mas não passa disso. Rentabilidade aqui não vou comentar essa parte. Liquidez aqui também não tem muito o que comentar. Número de cotistas, a única coisa a se falar, olha o crescimento disso aqui, de 40 mil para 70 mil, 30 mil cotistas em um ano, né? Um aumento muito expressivo,
quase que dobrou. Carteira de ativos do fundo. Aqui fazendo um comentário. Então, falando um pouquinho da carteira de ativos do fundo, são 4 prédios, né, que ele tem aí na carteira, e um outro FII aqui, ele tem 11% desse FII, que também tem bons ativos, tá? Também um FII de prédios bem semelhantes, tá? Tem bons ativos aqui. Então são 4 prédios apenas, por isso que eu falei ali na parte comparativa que ele é concentrado, né, em poucos prédios. Mas olha aqui, pelas fotos já dá para ver. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Pelas fotos já dá para ver a qualidade aqui dos imóveis, né? Não tem nem muito o que falar, ó. A participação nesses imóveis, 100% no Park Tower, 50% nesse FL 4440, que é o do vídeo, é fantástico, 50% no Union Faria Lima, e na Torre BJK, aqui 20% do imóvel, né? Aqui a quantidade de locatários. Vacância, né? Aqui ainda consta 1%, né? Tudo arredondado aqui, mas como foi citado ali no relatório, já foi alugado, então tá zero aqui. Certamente no próximo relatório vai aparecer, porque foi locado agora em julho. Prazo médio remanescente e tal, né? Por cento da receita, o Park Tower é o grande responsável pela receita do fundo, FL 27%, por aí vai. Carteira de ativos, tudo em São Paulo, então tudo ali na região Prime, ali de Faria Lima e arredores, né? Alocação por classe, 100%, olha isso aqui, ó. Por isso que eu falo que quando você olha assim, dá até um brilho no olho. 100% AAA, os imóveis desse fundo, né? Então, tudo imóvel de altíssimo padrão. Alocação por ativo, então 48% é o primeiro ativo, 27% o segundo, 9% União Faria Lima, 13% Torre BJK e 2% no FII, né? Alocação por segmentos, segmento dos inquilinos, tem saúde, tem farmácia, instituição financeira, aqui tem uma renda mínima garantida no meio, outros, tal. Alguns clientes, Prevent Senior, a Prevent Senior é forte, ó. A gente tem uma concentração alta na Prevent Senior, que é um excelente inquilino, né? Diga-se de passagem, mas é uma concentração bem alta, né? É do ramo de saúde. A Johnson Johnson, China Construction Bank, UBS, por aí vai, né? Aqui um pouquinho dos locatários, login de cada um. Então, só locatário bom, excelente, UBS, enfim, né, só locatário de altíssimo nível também. Um pouquinho do indexador aqui dos contratos, né, IPCA 62%, não dá para selecionar aqui. IGPM 27%, 9% INCC, sem indexador 1%, que deve ser o FII aqui. Carteira de ativos, mês de reajuste dos contratos. Boa parte dos contratos são reajustados em janeiro, boa parte não, né? Todos. Janeiro, abril e junho. Então não tem. Tem uma bichariazinha aqui em final de ano, mas a maioria é janeiro, abril e junho. E os anos, agora em 2024 vai ser o próximo. Então 2023 a gente passa o ano inteiro sem nenhum reajuste. 2024 já começa a ser reajustado os contratos, né? A revisional aqui que eles colocam, vencidas 3%, 2022 4%, 20% em 23, 71% em 24. Aqui o fundo começa a falar um pouquinho da modernização nesse FL 4440. Assistam lá o vídeo e olhem que o fundo já é lindo, já é maravilhoso, e ainda assim ele está passando por um processo de modernização, né? Então aqui tem algumas fotos e tal, não vou nem comentar muito, só por ver aqui já dá para ver que é coisa linda, né? Obras em andamento no União Faria Lima, aqui um pouquinho das obras aqui, eles dão um detalhamento de obra e tal.
vedação e acabamento, tá estrutura 49%, vedação e acabamento começou. Enfim, tem muita coisa aqui para esse empreendimento, né, da União Faria Lima. Ó, tá bem ainda no começo, né, tem muito ainda o que correr. A DRE do fundo, sem muito comentário, é uma DRE bem simples, sem muito detalhamento. Fala aqui a receita, as despesas. Ó, aqui é como eu citei, ó, eles separam em despesas operacionais e financeiras, né? Então a gente pode ver que a despesa financeira é a metade das despesas totais do fundo, realmente bem alto aí, e leva o resultado nosso para baixo. O fundo teve uma distribuição, isso é um ponto que me agrada, né? O lucro líquido do fundo 5,9 e o fundo distribuiu 5,6. Então é claro, ele está distribuindo aquele limite, né, que ele tem que distribuir para conseguir continuar tendo a taxa, e está acumulando um pouquinho em reserva de lucro, né? Então, se todo mês o fundo acumular um pouco de reserva de lucro aqui, né, para nós é bacana porque ele vai criando uma folga de caixa e tudo mais e não tem aperto. Aqui não vou nem passar muito por essa parte, o fundo coloca um balanço patrimonial, os ativos dele, do outro lado coloca as obrigações, né? A gente tem que ir acompanhando essas dívidas, essas obrigações, para que elas não saiam de controle do fundo, né? E aí, de repente, depende de uma chamada de emissão para conseguir arcar com alguma coisa. Aí tem que emitir abaixo do VP, ou fazer alguma outra coisa com relação às dívidas, enfim, né? Vamos ficar de olho aí no desenrolar. Ó, aqui eles falam da alavancagem e tal, as garantias, o vencimento, daqui 10, 11 anos e por aí vai. O fundo fala um pouquinho dos compromissos com o ESG, né, que é um item aí que vem tomando conta do mercado cada vez mais, aí a busca pela ESG, né, que é voltada a questões ambientais. E aqui ele fala um pouquinho, né, ele fala um pouquinho sobre isso. O fundo já tem certificado, certificação LEED Gold ou superior e tal, né. Ele dá um detalhamento disso. Não vou comentar muito sobre isso no vídeo. E por fim, um detalhamento de cada ativo do fundo, que vocês sabem que eu também não falo sobre isso no vídeo. Ele fala aqui em cada ativo os diferenciais sustentáveis, né? Já que é um fundo aí que tem certificações aí ESG. Ele fala um pouquinho disso, dá detalhamento dos imóveis e tal. Quem é cotista, dá uma olhada aí, conheça os imóveis do fundo, se apaixone aí pelos imóveis do fundo e por aí vai. Tá? E essa é a VBI, é um pouquinho do que eu tinha para trazer no vídeo. Pessoal, lembrando, tá? Eu gosto do fundo, mas não é recomendação de compra nem de venda. Não é porque eu gosto que o fundo é bom também ou interessante para vocês. Invistam com sabedoria e com juízo, tá? Vamos junto nesse mercado. Forte abraço a todos, boa sexta, bom fim de semana. Abraço, até mais.